mental. Então, assim, sempre a gente precisa, sabe, dar um limite muito tênue ao que é amizade e ao que é autoridade, entendeu? Eu, como estou muito mais próximo dele, eu tenho mais 3 irmãos, tá certo? Os irmãos conseguem ser muito mais amigos dele do que eu, que tenho que exercer autoridade e tenho que estar do lado dele 24 horas por dia. Então, assim, acredito que para ele seja difícil negociar que ele tem que ser amigo do cara que exerce essa autoridade, tá entendendo? Isso pode ter acontecido por, né, ele pode estar espelhando o relacionamento que ele teve na criação dele com meus pais e tal, e ele só entenda que a autoridade funciona mais ou menos desse jeito. O que eu estou querendo dizer é com um certo rigor, mas sempre com carinho, com atenção, com cuidado. Mas não dá, né, para ser os dois. Mas não dá para ser amigo, de conversar, de... Tá entendendo? É mais complicado isso, né? Eu é como meus irmãos perguntam, às vezes, né, ou alguma pessoa pergunta e tal, e quem é que cuida de você? Aí ele diz, não, meu irmão cuida de mim e do meu dinheiro. Ele ressalta bem isso assim, que ele coloca uma distância muito grande, né? Ele não me chama pelo nome, quer dizer, em alguns momentos ele faz isso, ele chama pelo nome, mas ele mesmo impõe esse limite. Né? E assim, eu preciso então aceitar. Ele gosta dessa autoridade. De certa forma, eu acho que ele se sente confortável com essa autoridade. Essa autoridade dá segurança para ele. Então, se dá segurança para ele está tranquilo com relação a isso. Tá certo? E como é que ele está hoje após esse tratamento? Bem, assim, o tratamento, como eu falei, como ele tem um problema mental, além da esquizofrenia, que ele veio desenvolver da adolescência em diante, é um tratamento que é contínuo. Mas assim, a gente vem notando que gradualmente ele vem melhorando a cada dia que passa, tá entendendo? À medida que a gente vai entendendo como é que funciona os mecanismos dessa doença, à medida que os remédios vão se desenvolvendo e vão melhorando, vão tirando efeitos colaterais, vão né, conseguindo dar ao corpo dele e à mente dele uma situação bem mais estável, a gente vê uma melhora significativa, tá entendendo? Muito significativa. Né? E a importância de ter um psicólogo, uma terapeuta ocupacional também é fundamental, não só a alopatia. Né? Ele se socializa hoje muito mais facilmente. Né? Ele cria limites. Tá? Os limites dele são muito bem estabelecidos hoje, porque assim, não é só uma pessoa que está em casa que tem autoridade, tá entendendo? Mas ele escuta um psicólogo que é basicamente um conselheiro, ele escuta um terapeuta ocupacional que se transforma basicamente num grande amigo para ele. Quer dizer, então ele começa a criar uma sociedade própria, tá entendendo? E assim, some as crises, some os espasmos, tá entendendo? É muito interessante como essa dinâmica funciona, né? De você atacar o problema de várias frentes. E tem alguma coisa com relação a Pedro que seja interessante com relação à doença da esquizofrenia, o fato de, não sei, de uma característica diferente que você percebe que talvez uma doença mental faça com que a pessoa se comporte de tal forma ou que ele não sinta determinadas coisas, como é que é? Tem certas coisas assim, a fixação por coisas, tá entendendo? Por exemplo, música, ele tem uma fixação por música que é uma loucura, sabe? Se você falar de música e de artista, com ele sabe de tudo, ele conhece tudo, ele entende de tudo. Tem outra fixação também por carro, entendeu? Ele entende tudo de carro, sabe? Modelos, anos e tal. Então ele cria uma fixação e um interesse muito latente por isso, tem uma memória absolutamente invejável. Tá entendendo? Embora não faça conexões das coisas, mas ele consegue ter um conhecimento bem interessante disso e uma memória muito privilegiada com relação a essas coisas. E a gente estava conversando anteriormente, o fato dele não sentir dor.
Sim, esse é uma outra coisa que assim é curioso isso, é muito curioso. Ele assim é meio indolor com relação às coisas, né? Uma vez ele estava fazendo, minha mãe estava fazendo as unhas com a manicure lá e a manicure foi fazer as unhas dele. E eu acredito que ela tenha ferido ele de alguma forma e tal. E ela mesma comentou isso, que ele não tinha nem mexido o dedo, né, quando ela cortou ele. Né. Outra situação é a barba dele, né, né, ele mesmo tirava a barba dele, mas eu não deixo mais que ele faça isso, porque ele se corta inteiro e ele não sente dor com relação a isso. Ele tira a barba e não sente. E eu criei uma outra linha de autonomia, porque eu comecei a tirar a barba dele, mas depois eu vi que não era interessante fazer isso. Então hoje ele sai de casa, vai no barbeiro, vai fazer a barba, vai cortar o cabelo toda semana, ele faz isso religiosamente, que é uma forma de socializá-lo mais ainda, né? Eu acho, além do consultório, além da terapeuta, além do psiquiatra, além de ter uma situação em casa, ele precisa ter o convívio da sociedade na rua, que é a vida natural no ICRU, e ele precisa interagir com isso. Né? Muito obrigada, Gilberto. A sua entrevista contribuiu muito para a nossa pesquisa. Ok, obrigado também.